Você já imaginou o que aconteceria se jornalistas começassem a ser tratados como criminosos simplesmente por publicar informações que incomodam ministros do Supremo? Pois é exatamente esse o cenário que está começando a chamar atenção. De um lado, estão Alexandre de Moraes e Flávio Dino, discutindo medidas que podem mudar a forma como jornalistas e blogueiros atuam no Brasil. Do outro, jornalistas que afirmam que essas medidas representam uma ameaça direta à liberdade de imprensa. E agora vem a parte mais explosiva. Um relatório da Polícia Federal teria colocado em dúvida justamente as acusações feitas contra um jornalista que se tornou alvo desse processo. E como se isso já não fosse suficiente, outra história começa a ganhar força. Lulinha. As visitas dele ao Palácio do Planalto, as mensagens encontradas em investigações e as suspeitas envolvendo uma lobista começaram a colocar o filho do presidente no centro de uma nova crise política. E isso acontece justamente quando o Brasil entra na reta decisiva para as eleições. Hoje você vai entender como essas duas histórias se conectam e por que elas podem causar um estrago enorme. A primeira história começa com um jornalista do Maranhão, Luiz Pablo. Segundo o conteúdo apresentado na transcrição, ele simplesmente recebeu informações e publicou matérias. O problema começou quando essas informações passaram a envolver pessoas ligadas ao Tribunal de Justiça do Maranhão. Entre os materiais estavam fotografias de um carro oficial do tribunal circulando por São Luís. As imagens mostravam o veículo chegando a determinados locais e, em determinado momento, a mulher de um ministro aparecendo acompanhada do filho. O jornalista teria recebido esse material de uma fonte. E é justamente aí que a história fica muito mais séria. Alexandre de Moraes teria determinado a quebra do sigilo da fonte jornalística. A questão levantada no vídeo é direta. Até onde pode ir o poder de um ministro quando o assunto envolve um jornalista e sua fonte? Porque o sigilo da fonte é apresentado como uma garantia constitucional. E a partir desse momento, o caso deixa de envolver apenas um jornalista desconhecido. Ele passa a criar um precedente que poderia atingir outros profissionais. E isso explica por que outros jornalistas começaram a reagir. Mas então veio uma informação que mudou completamente o tom da discussão. Segundo a transcrição, um relatório da Polícia Federal teria concluído que não havia evidências suficientes de que o jornalista tivesse cometido os crimes apontados nas decisões. Ou seja, o jornalista havia sido colocado no centro de uma investigação, mas o relatório não teria encontrado elementos que comprovassem as acusações apresentadas contra ele. E isso levanta uma pergunta inevitável. Se não havia crime comprovado, por que o jornalista foi tratado dessa maneira? O relatório analisou mensagens, documentos, fotografias e outros materiais. Também apareceu uma questão envolvendo um terreno comprado pelo jornalista. Havia diálogos com um advogado que ajudava na negociação e que também comentava matérias produzidas pelo jornalista. Além disso, foram identificadas notas fiscais relacionadas à Assembleia Legislativa do Maranhão. Mas, segundo o próprio conteúdo apresentado, o relatório não conseguiu afirmar que o jornalista havia recebido dinheiro para produzir matérias específicas. Ou seja, existiam questionamentos. Existiam relações que precisavam ser investigadas. Mas não havia, segundo a própria narrativa apresentada, uma conclusão de que ele tivesse cometido o crime apontado. E é justamente nesse ponto que a história começa a ganhar outra dimensão. Enquanto esse caso avançava, surgiu outra discussão. A possibilidade de voltar a exigir diploma universitário para o exercício do jornalismo. Alexandre de Moraes e Flávio Dino teriam discutido a questão durante uma votação no Supremo. E o argumento apresentado seria o de impedir que pessoas sem formação específica, incluindo blogueiros, atuassem na produção e divulgação de informações. Parece uma questão técnica. Mas pense no impacto disso. Hoje, uma pessoa pode criar um canal, produzir vídeos, escrever textos e publicar informações para milhões de pessoas. Se uma exigência formal passar a determinar quem pode ou não exercer atividade jornalística, o cenário muda completamente. E existe um detalhe importante dentro da própria história. O jornalista que estava no centro dessa discussão não teria concluído o curso de jornalismo. Mesmo assim, segundo a transcrição, ele possuía registro sindical e carteira relacionada à atividade jornalística. Isso fez com que a discussão sobre o diploma ganhasse ainda mais força. Porque a pergunta passou a ser: quem vai decidir quem pode falar? E, principalmente,
Quem vai decidir quem pode informar? É aqui que a história começa a ficar realmente preocupante para parte da imprensa. Porque o caso não seria mais apenas sobre Luiz Pablo. Outros jornalistas começaram a olhar para a situação e pensar: se aconteceu com ele, quem será o próximo? E essa é justamente a tese apresentada no vídeo. A reação de jornalistas como Malu Gaspar e outros nomes da grande imprensa seria uma demonstração de que o problema ultrapassou a tradicional divisão entre direita e esquerda. Durante anos, segundo a narrativa apresentada, críticas semelhantes vinham principalmente de setores da direita. Agora, jornalistas de outros campos políticos também estariam começando a questionar a atuação de Alexandre de Moraes e do Supremo. E isso muda completamente o tamanho da discussão. Porque quando uma crítica fica restrita a um grupo político, ela pode ser facilmente ignorada como disputa ideológica. Mas quando diferentes setores do jornalismo começam a levantar as mesmas preocupações, fica muito mais difícil fingir que nada está acontecendo. A transcrição apresenta ainda uma crítica mais ampla à atuação de Alexandre de Moraes. Uma colunista de um grande jornal teria afirmado que Moraes estaria agindo mais como um político do que como um juiz. E esse argumento é usado para questionar uma série de episódios envolvendo o ministro. Entre eles, sua influência política, sua atuação no Tribunal Superior Eleitoral e sua participação em articulações institucionais. A pergunta levantada é simples: em que momento um magistrado deixa de apenas julgar e passa a atuar politicamente? Essa discussão promete continuar crescendo, principalmente porque o cenário eleitoral de 2026 pode aumentar ainda mais a tensão entre Supremo, Congresso, governo e oposição. Mas existe uma segunda história que pode ser ainda mais explosiva. E ela envolve o filho do presidente. Lulinha começou a aparecer cada vez mais no centro das discussões políticas. E um dos pontos que mais chamaram atenção foi o número de vezes em que ele teria frequentado o Palácio do Planalto. Segundo a informação apresentada na transcrição, 18 vezes desde o início do governo Lula. Agora pare e pense. 18 visitas ao Palácio do Planalto. A pergunta inevitável é: o que ele estava fazendo lá? Com quem se encontrou? E quais assuntos foram tratados? A discussão ganha força porque Lulinha não ocupa um cargo político formal no governo. Mesmo assim, segundo a narrativa apresentada, ele teria mantido contatos dentro do ambiente do poder. E é justamente aí que aparece o nome de Roberta Luiza. A Polícia Federal teria encontrado mensagens no celular de Roberta relacionadas a Lulinha e a pessoas próximas ao governo. Segundo o conteúdo apresentado, as mensagens levantaram a suspeita de que Roberta utilizava o nome de Lulinha para abrir portas dentro do governo federal. A expressão usada no material é importante: aparente autorização. Ou seja, a própria investigação estaria tratando aquilo como uma suspeita ainda em análise. Mas as mensagens chamaram atenção. Em determinado diálogo, Roberta teria feito referência ao filho de Lula como uma forma de demonstrar sua influência. E isso criou uma hipótese. Ela poderia estar usando a proximidade com Lulinha para facilitar contatos e negócios dentro do governo. A investigação teria sido encaminhada ao Supremo justamente para analisar o contexto dessas mensagens. E aqui está o ponto central. Não se trata apenas de uma conversa isolada. A investigação tenta descobrir se existia uma relação maior entre essas pessoas e se essa relação produziu benefícios ou abriu caminhos dentro do governo federal. E então surge outro personagem, Marcola, apontado na transcrição como ex-chefe de gabinete de Lula. Segundo as informações apresentadas, mensagens e outros elementos da investigação teriam aproximado Marcola de Roberta. Um dos pontos citados é o recebimento de uma joia. Outro envolve dinheiro emprestado. E ainda existem mensagens consideradas sugestivas sobre a relação entre os envolvidos. Tudo isso aumenta a pressão sobre a investigação. Porque agora não estamos falando apenas de Lulinha. Estamos falando de uma rede de pessoas próximas ao governo e de possíveis contatos envolvendo interesses privados e o ambiente presidencial. E isso leva à pergunta mais importante de todas: até onde chegava essa influência? E é aqui que essa história deixa de ser apenas uma investigação e começa a virar um problema eleitoral. A própria transcrição aponta que as denúncias envolvendo Lulinha começaram a repercutir nas pesquisas eleitorais.
O argumento apresentado é que o eleitor brasileiro pode mudar rapidamente de posição quando surgem denúncias ou investigações envolvendo corrupção. E isso significa que cada nova revelação pode alterar o cenário eleitoral. Se novas informações surgirem durante a campanha, o impacto pode ser enorme, especialmente porque as investigações ainda estão avançando. E existe uma pergunta que permanece no ar: Lulinha será ouvido pela Polícia Federal? Segundo o material apresentado, a investigação estaria chegando a esse momento. E se esse depoimento acontecer durante a campanha eleitoral, a repercussão pode ser gigantesca. Agora junte as duas histórias. De um lado, o conflito entre ministros do Supremo e jornalistas. Discussões sobre sigilo de fonte, investigação de jornalistas e a possibilidade de exigir diploma para exercer a profissão. Do outro, a investigação envolvendo Lulinha, Roberta e pessoas próximas ao governo. Visitas ao Palácio do Planalto. Mensagens. Suspeitas de influência. E uma investigação tentando entender o que realmente aconteceu. São duas histórias diferentes, mas ambas têm algo em comum. Elas colocam o poder político brasileiro sob pressão. E isso acontece justamente quando as eleições de 2026 se aproximam. Agora eu quero saber de você. A discussão sobre o diploma obrigatório pode representar uma forma de proteger o jornalismo, ou pode acabar criando uma barreira para impedir que determinadas pessoas tenham voz. E sobre Lulinha? 18 visitas ao Palácio do Planalto. O que ele estava fazendo lá? Essa é a pergunta que permanece. Porque quanto mais informações aparecem, mais pressão existe para que essas relações sejam explicadas. E se novas mensagens, documentos ou depoimentos surgirem durante a campanha eleitoral, o impacto pode ser muito maior do que estamos imaginando agora. Então comenta aqui embaixo. Moraes, se você acha que a discussão sobre liberdade de imprensa é o ponto mais grave dessa história. Ou Lulinha, se você acredita que as investigações envolvendo o filho do presidente podem ser o grande assunto das eleições. E se você quer acompanhar os próximos capítulos dessa história, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque essa história ainda está longe de terminar. E a próxima revelação pode mudar completamente o jogo.